Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos hoje sejam agraciados, abençoados em nome de Jesus. Vamos agora entrar na presença de Deus, por meio da palavra. Já fazemos aquilo que o salmista disse: me alegrei quando disseram, vamos a casa do Senhor, colocar lá dentro do atril do meu pé. Eu estou aqui no atril da casa de Deus, no altar, trazendo para você uma palavra transformadora, uma palavra que te dá muito vigor, força. Você nessa noite tomar essa palavra para você vai, aleluia, ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Palavra que nós encontramos aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, e do versículo 25, e lemos aqui até o 34, e depois possamos meditar nessa palavra para a gente tomar a atitude boa, maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Então, capítulo 6 de Mateus, do verso 25, está escrito: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem armazena em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupem, podem acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, outro homem de pequena fé. Porquanto não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nos dê a interpretação dessa palavra.
que o nosso coração saia cheio de fruto, que o nosso coração saia iluminado. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós aprendemos com esta palavra da vida, escrita, inspirada pelo próprio Deus maravilhoso na pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Então, possamos meditar na palavra de Deus. Esse texto, ele tem um tema. Aleluia. Descanso na providência divina. Portanto, deveremos olhar bem para esta palavra, deveremos buscar o entendimento do que Deus está falando, corrigindo, ensinando. E este pregador que ali pregava era o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Então o versículo ele se direciona dessa forma: portanto, vos afirmo, não deixe preocupado com as vossas próprias vidas. Se nós não devemos se preocupar com a nossa vida, é porque Deus cuida. É porque Deus, que é o Criador, Ele sabe o que ela precisa para viver. Deus sabe. Aleluia. Por isso que Ele pede e tira de nós essa preocupação. Não dá preocupado pelo o alimento, não dá preocupado pelo vestir, mas não se preocupa com aquele que Ele criou. Será que Deus ia criar o homem, botar numa terra para ele sofrer, sem ele conhecer a ciência do corpo, o que o corpo precisa? Lógico que Deus criou o homem, Ele sabe a capacidade humana, o que é que o corpo precisa. Então Ele está tirando de nós essa preocupação. Isso quer dizer que eu não posso trabalhar? Não. Porque esse pensamento aí é o pensamento malicioso, preguiçoso. Porque nós sabemos que Deus, Ele nos castigou por ter pecado e disse que comeremos do suor do nosso rosto. Então nós temos que colocar a fé no Senhor e saber que o nosso trabalho, nós vamos ter vigor para Ele. Nós vamos saber trabalhar, não ter retorno daquilo que nós exatamente se lançamos para fazer. Porque Deus vai estar abençoando o nosso trabalho, abençoando ali na agricultura, na empresa. Deus vai abençoar e você vai comer do fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto, mas crendo que na frente está o Senhor para te dar coragem, para te dar saúde, para te dar sabedoria. E se nós temos essa preocupação maior de colocar nosso coração no Criador, no Senhor, e deixar Ele agir na nossa vida, nós não andaríamos preocupados, porque a terra fica escassa para aqueles que exatamente abandonam a Deus, porque a terra ela faz o que Deus manda.
Por isso, nós estamos aqui tendo uma lição pelo Senhor Jesus. Quando nós nos preocupamos com o dia de amanhã, o dia de depois, sem falar com Deus, a gente está desprezando o Senhor e achando que podemos fazer tudo do nosso jeito, com a nossa força, que nunca vamos ficar doentes, nunca vamos envelhecer. A gente vai entrar nessa guerra, nessa batalha sozinho. Não andeis preocupado, porque se ele está dizendo que não andeis, porque é o Deus da providência. Ele se responsabiliza pelo ser humano. A vida pertence ao Senhor. Se nós nos preocupássemos em adorar a Deus, nós vinhamos buscar Ele. A gente se preocupava com o horário de adorar o Senhor, se preocupava com a obra do Senhor. Por que nós não se preocupamos? Porque o nosso coração está cheio de preocupação do mundo. Então, o Senhor Jesus disse aqui: não se preocupe com a vossa vida, com a própria vida, quanto o que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Ele diz que não é a vida mais do que o alimento. Então a vida era mais preciosa, mais do que o alimento. Se Deus está dando essa direção para o ser humano, é para que o ser humano olhe primeiro para Ele, que é aquele que cria todas as coisas. Tudo está sob a direção de Deus. Deus está tirando dos nossos nomes esse fardo da gente viver preocupado com a vida. Se nós amamos a vida, por que não entregamos ela ao Senhor? Se nós amamos tanto a viver uma vida bem abençoada, por que não buscamos ao Senhor, que foi Ele quem fez a vida? Ele é que é a vida. Por isso Ele diz: não fique preocupado com a vossa própria vida, porque a vida é de Deus, a vida pertence ao Senhor. Nós aqui não sabemos zelar, nós aqui não sabemos quem fez, nós não sabemos valorizar, porque a gente despreza. Acho que se nós não cuidar tanto dela em primeiro lugar, ela se acaba. Mas se Deus não tiver na sua vida, a sua vida vai perecer, porque Deus é a vida. Então Ele está pedindo para o ser humano não se preocupar, porque se Ele fez a vida, Ele cuida. Se Ele fez o homem, Ele sabe a capacidade de cada ser humano. Pode ser homem ou mulher. Deus sabe que Ele precisa do alimento para cada parte do corpo. O que falta no ser humano é o ser humano observar quem criou, quem é o Criador. E o Criador estava ali, olhando para a humanidade, que era Jesus, estava olhando ali para a humanidade, e estava vendo o povo preocupado com a comida, preocupado com o vestir, preocupado como é que vai
Chega o amanhã e ele não tem nada. As pessoas são fracas de fé, fraca espiritual. E Deus está dando uma lição. Para que essa preocupação? Com vossa própria vida. Quanto que haver de comer ou beber? Aí aqui na parte B, ele vai dizer, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Então, se Deus está dizendo isso aí, irmão, que a vida é mais importante, então ele não vai deixar a vida perecer, ele vai suprir o alimento, ele não vai deixar o corpo, porque o corpo é mais importante, que segura o espírito, ele vai revestir, ele vai dar. Ele providenciou para Adão e Eva as vestes. Quando eles estavam nus, Deus vestiu. Nós sabemos que essa preocupação é uma desconfiança nossa, porque não colocamos a nossa fé diretamente em Deus. Sempre a gente dá arrudeio, sempre a gente despreza, sempre a gente distancia, mas Jesus está dando uma lição. E ele vai para o 26 e diz assim: contemplai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem armazena em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tedes vós muito mais valor do que uma ave? Então nós deveríamos olhar, irmão, para a natureza, devemos olhar para os animais, devemos olhar para as aves. No verão elas dormem, no inverno elas se acordam e elas começam a colocar suas vestes, suas folhas, começam a fertilizar elas, trazendo os frutos. Deus fez assim, ele disse: olha para as aves. Ninguém vê árvore trabalhando. Quem que cuida dela? Quem é o jardineiro? Quem é o que está alimentando? É Deus. E ele disse: vocês são mais importantes do que as aves. Nós somos seres humanos muito mais importante. Então nós temos que observar o ser humano que somos carentes, necessitados de Deus, que nós temos que colocar a nossa fé diretamente no Deus invisível. Daí agora estamos num tempo de inverno, estamos vendo a chuva caindo. A gente olha para a natureza aí, os campos é tudo verde, a água corre, enche de açúcar e vê a alegria dos peixes pulando, vão dar cria ali porque eles vão desovar. Chegou o tempo, mas eles não reclamam, eles esperam. As aves, a gente olha para a mata, a gente vê elas murchas ali, elas estão dormindo, elas esperam. Quando a chuva chega, elas se despertam, elas começam a ficar verdes, elas começam a mudar suas vestes, suas roupas, as suas flores. Aqueles que não precisam delas, das flores, nem as abelhas, os animais, eles se alimentam. Quem faz isso todos os anos é o nosso Criador. Agora nós temos uma mania, o ser humano tem uma mania, por causa do pecado, de não olhar para Deus, mas blasfemar. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? A preocupação, como ele fosse o dono da vida. A vida foi Deus que fez, é Ele que cuida, é Ele que exatamente passa as ordenanças para nós. O que temos nós de fazer? Primeiro olhar para Ele, nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Primeiro olhar
noite chega, nós dormimos, Ele cuida. A hora do dia chega, Ele dá o alimento. Mas nós não se lembramos quem faz essa mudança. Desde que nós nascemos até a velhice. Quem cuida? Jesus estava dizendo: você é mais importante do que as árvores. Porque você tem um espírito, foi feita em mais semelhança do Criador. Deus colocou na terra para o homem regrar assim a terra, o homem ser o bordão da terra. Mas quando ele chega na terra, vê aqueles que ele colocou tudo afastado, triste, abandonado ali, preocupado com outros ali. E Jesus dando uma lição: a vida é maior. Muitas vezes a gente chora, corre, grita, faz tudo pelo alimento, mas não faz pela vida. Para alimentar o corpo, você corre. E o espírito, ele vai padecendo, porque o espírito, ele se alimenta da palavra, ele se alimenta com o Espírito Santo. Por isso que é tanto fraco, tanto caído, tanto afastado, que não tem força. Porque a vitamina espiritual é a palavra de Deus. Quando o homem está bem com Deus, quando o homem está avivado do Senhor, ele sabe trabalhar para a prosperidade, porque ele coloca primeiro a vida dele nas mãos do Senhor, e Deus cuida, dando de quebra aí as vestes, o alimento, chinelo, saúde, tudo Ele dá. E Deus só pede que você coloque o seu coração na direção dele, porque muitas vezes Deus quer abençoar, mas as portas do homem, o coração do homem está fechado. Deus quer dar prosperidade, o coração está fechado. Dentro do coração tem tristeza, tem maldade, tem perversidade, mas Deus quer colocar prosperidade. Você sabe o que é prosperidade para Deus? É a paz, é a alegria, é a virtude de Deus, é o amor de Deus. Quando essas dádivas estão dentro do nosso coração, todo o nosso corpo, ele tem vigor. Nós não estamos isento das enfermidades, porque a enfermidade, ela é fruto do pecado, nasceu pelo pecado. Mas nós sabemos suportar, nós sabemos reagir, nós sabemos ter força, nós sabemos orar, nós sabemos repreender, quando nós estamos bem alinhados com Cristo. Porque nós sabemos o que é bom, mas não usamos o que é bom. E quem não usa o que é bom, não sabe fazer o bem. Tudo bem, mas nós sabemos fazer o bem. Se nós não faz, peca. Quando nós machucamos o nosso próprio corpo, quando nós destruímos o nosso corpo, o próprio corpo, nós vamos prestar conta com Deus, porque o Espírito que está dentro do nosso corpo, foi Deus que colocou. Você sabe que Ele fez o homem do pó, e da boca dele Ele soprou, saiu a vida, o Espírito de vida. Foi aí que o homem se tornou alma vivente. Mas Ele disse que o homem volta para o pó, o corpo volta para o pó, e o Espírito volta para Ele prestar conta. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo
a jornada da vida? Quem é que pode alongar a vida? Se nós nos preocupamos durante o dia todinho, quando é no outro dia a pessoa morre, não acrescentou nada, não adiantou nada, porque o amanhã não pertence a nós. Cada dia anuncia o seu próprio mal. Por isso que ele diz: não andeis preocupado com o que haver de comer, com o haver de beber ou de vestir. Por que nós não podemos alugar mais? Porque quem dá longevidade na vida é Deus, Criador. Se Ele quiser que o homem viva, o homem bebe, e o homem morre. Tanto faz ele rico como ele pobre. É isso que o ser humano tem que despertar, que tudo pertence a Deus. E o que Deus pede é que nós entenda, compreenda, bote em prática. Aí ele vai dando o ensinamento. Qual é de vós? Eu me lembro que eu trabalhava ali na aldeota quando eu recebi uma notícia de jornal que um avião tinha caído ali na Pacatuba, na Serra Aratanha. Aqueles homens preocupados, todos ricos, mas preocupados. Chocou sim, porque são seres humanos. Choca a gente ver um ser humano ser destruído. Mas depois a gente vai analisar. O homem corre para um lado para buscar riqueza, corre para outro. O homem só não dormir, preocupado com o alimento, com a riqueza. Mas eles não acrescentaram um segundo da sua vida. Foi ceifado, morreram. Será que a família observou isso aí? Será que outras pessoas observaram? Eu observei que adiantou tanta riqueza que o seu fim foi ali a morte, naquela altura da vida. Deus disse: para que se preocupar com aquilo que é alimento ou vestir e desprezar a vida espiritual? Desprezar Deus. Então ali eu fiquei olhando para a Bíblia e olhando para aquela notícia ali. Eu digo: como é fácil o homem ser eliminado, porque a riqueza dele não dá proteção. O que ele busca desesperadamente não acrescenta nada na vida dele. Mas aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é comparado a uma árvore plantada diante das águas. Você já viu a diferença de uma árvore plantada ali, redor das águas do ribeiro? Sempre ela está tendo a água, sempre ela está tendo a sua folhagem verde, sempre ela dá seus frutos nas estações bem certinhas. Assim é o ser humano. Se nós buscar a viver a nossa vida mais na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, a nossa vida floresce mais, nós temos mais ânimo,
nós temos mais sabedoria. E por fim temos a vida eterna. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um tempo à jornada da sua vida? Quem é que pode? Para nós entender a interpretação, quer dizer, a pessoa vai morrer amanhã, aí ele diz: eu não quero, vou acrescentar mais, porque eu corri, fiz tudo e vou voltar. Os dias que eu tenho de carreira, acrescenta, amanhã eu não morro. Ele diz: qual do ser humano pode fazer isso? Pode acrescentar. Então a palavra está mostrando a nossa própria necessidade que nós temos de Deus. Tanta pessoa que faz uma programação por o ano inteiro, dorme e não se acorda mais. E aquela programação, como fica? Por que não botou Deus na frente? Por que não botou o Senhor em primeiro lugar? Por que não perguntou a Deus se fazia, se não fazia, se ia, se não ia? Acha que é o dono da vida? As pessoas hoje acham que é o dono da vida. E destrói a dele, não quer destruir a dos outros. Nessa meio tem colheita. Se nós pensássemos mais em Deus, a nação era mais feliz, porque as pessoas temiam e ajudavam os outros e amavam os outros. Mas hoje a correria, um mata para viver, como ele diz, outro mata para ter herança, outros mata para ter o que comer, o que vestir, vão se destruindo. Ainda quer dizer que vão ter salvação se ele se destrói a própria na vida deles. Deus ama todo ser humano, ele não tem exceção. O homem é que se destrói, o homem é que abandona Deus, o homem é que vira as costas. E é porque tem a palavra que nos ensina, nos doutrina, chama-nos a nossa atenção, diz o nível que estamos. Ela mede a nossa vida aqui. Aqui está sendo medida, eles estão se preocupando. Quanto mais eles se preocupam, mais eles ficam distantes de Deus e morrem. Por que andais preocupado quanto que a vez de investir? Aí ele vai dizer que observai como cresce o lírio do campo. Como eu estava falando sobre as aves, agora ele fala sobre o lírio dos campos, sobre a lua e as plantas. Olhe para elas. Esse é o tempo bom de olhar. Talvez você viu uma plantazinha ali, fraca, caída. Hoje você olha, ela está robusta, está cheia de flores, está linda, bonita. Aí você vai lá, depois você olha, ela está morta, murcha. Mas nem por isso Deus deixa de cuidar dela. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tosse. Quem que cuida mesmo, hein? Que raramente a gente vê as pessoas tocando nesse assunto. Só olha para o céu e diz: eu vou mandar chuva para molhar a terra e eu comer meu pão. Deus não é nosso empregado.
Deus é o nosso Criador. Se Ele quiser mandar, Ele manda. Se Ele não quiser, Ele não manda. Ele olha para a terra, vê a maldade, Ele está até ensinando, chamando a atenção. Por que vocês andam preocupados? Eu deixo o lírio no campo, eu deixo as aves, eu observo elas. Quem cuida? Mas o homem não, o homem é desesperado. Se eu não tiver dinheiro amanhã, eu vou morrer de fome. Isso é fraqueza, porque não crê no Deus Criador. Se Deus cuida dos animais, dos peixes, das árvores, do lírio no campo, não vai cuidar de nós. Quando você pensa assim, você pensa mal. Você pensa que Deus é malvado. E nós pega por isso. Olha para o céu e dá graça. Porque o céu anuncia a glória de Deus. Aí ele vai dizer: contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o resplendor de sua glória, vestiu-se como uma delas. Quando Deus, a gente fica encantado quando olha para uma planta florada, cheia de folhagem, de flores, de fruto, a mudança dela, as flores que encantam. A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua riqueza, ele teve a condição de se vestir como uma ave, como Deus veste uma ave. A gente fica encantado. Nesse tempo agora a gente olha para a natureza, a gente fica com o coração feliz, alegre em ver tanta formosura. As árvores jubilando, a natureza, os pássaros cantando, tudo ali adorando ao Senhor Criador, que revestiu a natureza. Enquanto nós somos criados, feita a imagem de Deus, a gente murmura, a gente não acredita, a gente se distancia, a gente fica longe e machucando o coração de Deus, porque quando assim nós fazemos, com certeza nós machuca. Quando a gente machuca alguém, vê ela gemendo, nós estamos machucando o nosso Criador, porque Ele criou. Cada árvore tem o seu fruto, ela bota aquilo que Deus colocou. É linda a natureza se revestindo, aonde hoje nós, humanos, temos a dificuldade de se revestir do poder de Deus, das armaduras, para viver bem. As pessoas, é uma preocupação com remédio, é uma preocupação porque o governo não está dando remédio. Se não der, vai morrer com remédio, morre sem remédio, morre de todo jeito. E daí é angustiado. Mas quando nós temos fé, aceitamos essa forma de adorar a Deus, em primeiro lugar, aí nós recebemos a plenitude do Senhor, virtude, amigo. A Bíblia está repleta, mostrando os milagres que Jesus fez na vida dessas pessoas que botaram a fé em prática. O milagre só acontece se tiver fé.
Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como uma delas. Meu amigo, já pensou? Como um homem rico, da mais rei, cheio de ouro, cheio de resplendor ali, não consegue se vestir e se igualar a uma árvore que Deus veste ela? Versículo 30. Se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Então, quando ele colocou ali para nós olhar para as aves, o lírio, até para a gente ficar um pouco cabeça baixa, envergonhada, e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Então ele disse: vocês têm mais valor do que os lírios de manhã, tão florado, bonito, ao sol chega, queima e eles morrem. E Deus vai e diz: vós não sois mais valiosos do que eles? Eu não teria de dar a vocês o alimento, o vestir, o vigor, a força que vocês precisam? Então é a palavra de Deus que está doutrinando a cada um de nós. Quando eu leio, a minha fé ela aumenta, eu tiro a preocupação. Toma remédio, o governo não está dando, a pessoa fica oprimida. Que ele fique lá com os remédios dele, que ele tome os remédios dele tudinho, que ele fique oprimido. Por quê? Porque eu busco ao Senhor e a minha vida entrega a Ele. Senhor, se tu quiser que eu viva, eu vivo. Se tu quiser que eu morra, eu morro. Mas tu é o Deus da minha vida. Aí Deus vai, o remédio fica lá e o vigor chega. Para entendermos um pouquinho, aquela mulher do fruto de sangue, que ela observou que Jesus curava, que Jesus fazia milagre, ela não levou dinheiro. O único esforço que ela fez foi crer. Eu creio, se eu tocar nele, eu serei sarada. E assim aconteceu. Ela, no meio de uma multidão, ela foi lá, tocou nas orlas do vestido de Jesus, sarou. Jesus parou, olhou para trás e perguntou: quem me tocou? E ficou ali temblando. E os apóstolos olharam para ele: quem te tocou? Jesus, tu pergunta, com tanta gente te apalpando. Jesus: não, quem me tocou? Porque eu senti sair de mim a virtude. Olha, foi a liberação do poder de Deus na vida daquela mulher. Estancou o sangue, sarou, aonde o médico tinha passado tempos e tempos, não conseguia. Aí aquela, pela fé, estancou, pela fé ela ali recebeu a cura e glorificou, adorou. Mas nós muitas vezes botamos a nossa fé nas coisas materiais. Pode nem saber quem é que cura, se é Jesus ou se é o remédio, porque a fé dele vai no que vê, no remédio. Mesmo a pessoa sendo quem vai chorar porque falta o remédio, que falte. Deus é o Senhor da vida. O que falta é nós colocar a nossa fé em primeiro lugar, para que venha o milagre, venha a virtude. E a Bíblia é cheia de paz para nós olharmos uma base. A mulher que estava ali
mulher que estava aqueles 12 anos sofrendo, outros com 38 anos sofrendo. Sempre teve remédio para pressão, depressão, sempre teve essa tal depressão, diabetes, que é um sistema maligno, tudo é do diabo. O que falta em nós é fé. Pode tomar, mas coloque sua fé no Senhor. E se não quiser, faça que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor quiser nos salvar do fogo, Ele salva. Mas se não quiser, nós estamos lá dentro. E Deus foi lá e salvou. Deus não deixa o povo desamparado. Quando vamos botar a fé dele, é uma súplica, Deus está vendo, e vai e honra aquele que tem fé. É o milagre que acontece. Não é o homem que vai fazer o milagre, quem faz o milagre é Jesus, é a palavra. Isso acompanha a palavra. Então, se assim acontece com a Eva que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Foi Jesus que disse, irmão, que ali aquela nação de Israel estava sem fé. Quando ele encontrava uma turma fracassada, sem fé, blasfemador, Jesus lançou uma palavra dessa. O 31. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que iremos comer? Nós disser, né, irmão? Assim para o homem, é porque nós perguntamos ao homem que vamos comer, mas não perguntamos a Deus. A única coisa que o homem vai dizer, se você morrer, não tem, então vai trabalhar. Mas você perguntou a pessoa errada. Pergunte o dono da vida. Porque eu estou preocupado, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou ter. Nós sabemos que o ser humano ele é conservado para a vida eterna. Enquanto nós estamos vivendo aqui, Deus alimenta, Deus veste, Deus dá sabedoria, Deus dá força, Deus sara. Mas nós vamos ter que sair daqui, porque a terra está sob a maldição, porque o homem pecou, Adão pecou, a terra recebeu a maldição. Mas nós estamos amando nosso suor, estamos trabalhando, mas nós temos que colocar a nossa fé, não é na terra, mas colocar a nossa fé em Deus. Que aonde nós botar o nosso pé, Deus abençoa. A terra só é abençoada se Deus abençoar. Ela só dá seus frutos se Deus acuar e dela dá o fruto. Primeiro lugar, nós vamos ver aqui Deus cobrando. O que Ele quer que nós façamos em primeiro lugar? Queremos comer, queremos beber, ou ainda, com que nos vestimos? Nós temos mesmo, né, irmãos, essa forma de preocupação. As pessoas pedem mole e não pedem a Deus. Grito no ouvido do homem, mas não vai para os pés do Senhor. Agora por quê? Porque o ser humano vai pelo que vê, mas ele não vê Deus. E para ele ter Deus precisa ouvir a palavra, e a palavra gera fé, e a fé aí muda o negócio.
Eli era igualmente a nós, sujeito a tudo, mas ele orou. Quando ele orou, passou 3 anos sem chover. Depois ele orou de novo, choveu. Mas por quê? Por causa da fé. Ele ficou ali esperando pelas ordenanças de Deus, querendo ensinar o povo a adorar a Deus. Dentro dele estava a palavra de fortaleza. As pessoas que não tinham ouvido, as pessoas que não queriam, eram fastidiosos. Eles queriam manifestação literal através do rei, através da Jezabel, daqueles que tinham o palácio nas mãos. Nem todo que tem o palácio na mão pode fazer nada. Se Deus não estiver na vida deles, se Deus não estiver na vida do nosso governo, ele vai falir, ele vai morrer, vai perder a salvação. Se Deus não estiver na vida do nosso juiz, do nosso deputado, dessa nação que está na política aí, se Deus não estiver, eles vão perecer. Para eles ter sabedoria, precisa eles ter Deus na sua vida, colocando em prática a vivência, porque a Bíblia diz: quando o rei tema a Deus, quando ele tema a Deus, a nação ela vai bem, porque Deus vai abençoar através daquele homem que está buscando, entregando sua vida, e Deus vai dar além do além, abençoando a nação. É igual um pai de família, quando tema a Deus, está lá, Deus vai deixar ele sofrer e ver a família passando fome, e ver alguém passando fome, ele passando fome. Ele não vai passar por essas coisas, porque Deus vai dar sabedoria, Deus vai multiplicar o pão, Deus vai dar, aleluia, a ele a condição de saúde para ele trabalhar, abre as portas, ele vai dar trabalho, Deus multiplica o dinheiro dele, ele alimenta os filhos, alimenta ele, alimenta até quem estiver perto dele, porque Deus está na vida dele. Porque se nós tivermos muita coisa sem Deus, a apodrecer tudo, ele não consome, e vai estragar a vida e perder a salvação. Porque a Bíblia diz que é melhor um bocado seco com Deus do que um molhado sem Deus. Significa, nós, até mesmo passando necessidade, se nós tiver Deus, Deus não vai deixar nós morrer, ele vai suprindo a necessidade. Para nós entender que em primeiro lugar é ele que faz, e aquele que tem um bocado de olhado que fica muita prosperidade, mas ele vai morrer, e aquilo que ele tem não vai estar perto dele. A tristeza está dentro do coração, a angústia está dentro do coração, a preocupação está dentro do coração, o medo está dentro do coração, tudo isso por causa daquilo que ele tem. E a depressão chega, toma vida de remédio, nem toma água, descendo um monte. Quando a fé papoca que nem uma linha de arraia, a pipazinha vai embora. Mas aquele que tem a Deus, o Senhor acampará ao redor dele o anjo, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege. Vamos aqui para nós entender o que Deus quer, pois são os pagãos que tratam e obtêm tudo isso, os pagãos. Aí diz assim: mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Está vendo, irmão? Deus sabe como é que está a sua panela, seu celeiro, seu guarda-roupa. Deus sabe. E se
se tu for adoradora, se tu for pessoa que busca Ele, o azeite não vai parar, vai mudar o teu guarda-roupa, tu vai se vestir que nem o lírio do campo. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos, porque mesmo o ser humano joga no mato, porque a receita é essa. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, acreditam no que o homem diz fora da palavra. As pessoas estão aí fazendo troca. Tu me dá um carro, eu te dou um avião. Tu me dá uma bicicleta, eu te dou uma moto. Tu me dá 10 mil reais, eu te dou 20 mil. Nem ele que dá, ele diz que Deus vai dar. Vão pagar um preço altíssimo, porque estão correndo atrás de coisas de material. Toda plantação tem uma colheita. Quem planta no inverno, colhe no verão. Deus não se deixa zombar. Quem na carne semeia, na carne colherá. Ele é o dom da vida. As pessoas hoje não querem mais ser ensinadas, não querem mais ser uma pessoa para o próprio Jesus, que ele mesmo está repreendendo aqui, aquele que busca os seus próprios valores, aquele que busca os seus próprios formas de viver. Jesus disse: para que se preocupar? Você não é o dono da vida, você não é dono de você mesmo. Você trabalhar com a sua preocupação, você não acrescenta um tempo de nada na sua vida. Aí o 33 vai dizer, o versículo 33 de Mateus capítulo 6, vai mostrar o que Deus gosta para te abençoar, o que Deus gosta para multiplicar o teu dinheiro, a tua saúde, a tua vida. A prosperidade está no teu lar, na tua família. O versículo 33 é a receita principal. É o que Deus quer. É o que Deus estende a mão dele diretamente para te abençoar. Quando ele diz assim: buscai sim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí ele vai dizer: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que beleza! Buscar primeiro a Ele, porque tudo isso que está nos preocupando, que está faltando, Ele vai acrescentar, sem você pedir. Buscai a Deus quando se pode achar. Bote Ele em primeiro lugar na sua vida. Bote o Senhor para estar no teu coração definitivamente. Tome essa atitude, independente de marido, de esposa, independente de filho, independente de pai, independente de trabalho, independente de qualquer coisa desse mundo. Bote Ele no seu coração e espere a receita exatamente a vir na tua direção, porque Deus vai te abençoar. Ele vai abrir as portas no momento difícil da tua vida. Vem do Oriente, do Ocidente, vem alguém deixar para tu, porque Ele é o Senhor da vida. Ele acrescenta. Aqui, viu? Hoje é difícil até para pregar, porque essa pregação aqui é uma leitura dessa carta escrita, inspirada, para nós observar o que Deus
gosta, o que Deus quer. Ele olha vendo nós todos preocupados, e depois ele diz: quer sair dessa preocupação? Me buscar primeiro. Eu vou acrescentar tudo que vocês precisam. Está bem claro. Por que muitos perecem? De triste, de fome. Porque Deus quer revestir o nosso espírito primeiro. Nosso espírito é onde Paulo diz: se revestir de toda a armadura de Deus, para que possa, no dia das tentações e nos dias maus, você suportar. Então vou orar para nós terminar esta palavra, mas fica aqui para você, para mim, para todos nós. Aqui está o segredo. No versículo 33: buscai sim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus não está pedindo aqui para você pagar nada, Ele está pedindo para você cair na realidade, buscar o alimento do teu espírito, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Em primeiro lugar, a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Quando é que nós somos feitos justiça de Deus? Quando aceitamos a Jesus, vivendo do jeito que Ele manda, do jeito que é Ele que está pregando essa palavra. Jesus está falando para os judeus. Paulo, ele prega porque foi inspirado. Lucas prega porque foi inspirado. Tiago foi inspirado. Mateus também foi inspirado e ouviu porque ele era discípulo de Jesus. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se a gente disser para a pessoa: não se liga não, o dia de amanhã. As pessoas dizem que vão morrer. E o que Jesus está dizendo aqui? Você pode acrescentar algum tempo na sua vida se fizer a continuidade dessa preocupação? Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Cada dia a gente vê o mal acontecendo. Hoje estamos aqui na bênção, amanhã é um dia que vem trazendo, nós não sabemos o que ele traz, mas vai ficar registrado na vida de alguém o que amanhã vai acontecer, o que vai anoitecer, e ele vai, se tiver vivo, vai falar o mal que aconteceu, ou se perdeu alguém, vai contar que perdeu naquele dia, fica registrado, porque cada dia traz seu anúncio. Por isso que nós temos que estar totalmente ligados ao Senhor, buscando Ele. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. É suficiente. Se a gente dorme, coração cheio da maldade, e a maldade se encontra com outra maldade no outro dia, aí maldade com maldade dá depressão, estouro, balão, né? Agora, se dentro de nós tiver a paz, a luz, quando o mal chega no outro dia, você está tranquilo, você está protegido. É o segredo é ser fiel com Deus, o segredo é fidelidade, o segredo é ser cristão, é crer. Tanto faz você ter dinheiro como você não ter, ser pobre como você ser rico, tudo depende de Deus. Ah, eu não
tenho um trabalho, não posso ir para o vale, irmão, você dentro do seu quarto, ore. Confesse Jesus com o seu coração. Deus, Ele está vendo tudo. O próprio Isaías diz que as mãos de Deus não estão encolhidas. Não estão encolhidas para que Ele não possa te abençoar. Os ouvidos de Deus não estão agravados porque Ele não possa te ouvir. Fala com Deus. Se derrama na presença dEle. Não precisa ninguém ver, não. Tu a sós com Ele. Faz que nem Ezequias. Derrama lágrima. Conta a tua história. Fala com Ele. Que Ele vai acrescentar algo na tua vida. O milagre vai acontecer na tua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vivo a minha vida dependendo do Senhor e tudo Ele prospera. O que eu passo aqui, quando eu me lembro, aí eu adoro o Senhor, porque eu não tinha condição de atravessar todo esse mar de amargura, de coisas ruins, qual chegou perto de mim. Mas eu passei, porque Ele estava comigo no barco. Ele estava comigo no meu coração. Eu aceitei Jesus, não foi para ganhar dinheiro. Eu aceitei Jesus para me ter a vida eterna com Ele. Para mim saber que os seus frutos iam chegar no meu coração. A paz, a alegria, prosperidade, tudo são frutos do Espírito. A paciência, e eu tenho tido experiência, porque Jesus, Ele é a luz que ilumina o meu coração. Por isso eu prego aqui para vocês. Muitas vezes eu prego aqui na igreja, não tem ninguém presente, mas é como se estivesse cheio, não tem problema, porque eu estou aqui para servir ao Senhor, estou aqui para adorar cada momento, cada segundo que passa na minha vida, na sua presença. É muito tempo de vida que alonga, porque o Senhor nunca me deixou faltar nada na minha vida. Nos momentos mais difíceis, no abrir e fechar de olho, Deus estava com a providência. Eu digo para você, provo. Por isso que eu tenho tanta força para falar dessa palavra com ousadia, porque é o que Ele quer, que nós busquemos de coração, com amor, com sinceridade, dependendo de qualquer pessoa, nós fazemos uma aliança com Ele, e Ele fez conosco. Então eu quero orar para você acreditar nessa palavra, colocar no seu coração e saber que a receita está aqui. Busca Deus e dará testemunho. Peça ao Senhor, faça aliança com o coração. Você vai dar testemunho aonde você chegar, na sua igreja, seus amigos, na sua casa, sua vida. Você vai ter prazer de falar para alguém a grandeza de Deus, o que Ele faz. Buscai, essa palavra buscar é uma porta aberta para nós receber as grandezas, a virtude de Deus, como aquelas pessoas da época que Jesus receberam. É muito importante na vida de um ser humano, é Deus permanecer ali, dentro do coração dele. Porque é no coração que Deus governa todo ser humano. Vamos agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai. Nos dá força, Senhor, para nós te buscar, para nós colocar a nossa vida todos os dias na Tua presença, para nós ler a Tua palavra e acreditar no que ela fala, e gera no nosso coração a fé. Perdoa nossos pecados totalmente, nossas falhas, que nós possamos fazer agora uma reconciliação, porque precisamos se reconciliar contigo. Somos falhos,
mas somos dependentes de Ti. Somos impotentes, porque o Senhor é quem faz a força na nossa vida. Abençoa, Pai, a nossa vida espiritual. Levanta, constrói no nosso coração essa riqueza dessa bondade divina, que é o dom do Espírito, o amor, a alegria, prosperidade, fidelidade. Que a nossa vida seja um livro aberto e que nós tenhamos testemunho verdadeiro, renunciando o mundo e aceitando viver uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nós tenhamos alegria todos os dias da salvação. Ajuda, Senhor, o nosso espírito a se converter, acreditar. Ajuda na nossa incredulidade. Faz assim na vida do teu servo, porque diz a tua palavra, Senhor Jesus: pedi, pedi, dai e vos dai. Aquele que bate, se abre, o que busca, recebe. E que nesta noite, essa alma, essa vida que ouviu a tua palavra, fique gravada no seu coração, e ele busque o Senhor de todo o seu coração. Assim, Pai, o Senhor estará conosco todos os dias, todos os momentos, nada faltará. Faz-nos deitar em verdes pastos e guia amansamente as águas tranquilas, e refrigera a nossa alma. E eu creio que o Senhor é lindo, cheiroso, maravilhoso. Faz assim nessa vida, neste coração. Tudo isso no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor deixe sair essa virtude ao chegar ao nosso coração, que nem saiu de Jesus e chegou no coração daquela mulher que vivia sofrendo e chorando, mas ela passou a sorrir e glorificar a Jesus por toda a sua vida. Então, uma noite de paz, uma noite alegre, uma noite de comunhão, uma noite assim na alegria do Espírito Santo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos os irmãos que ouvem essa palavra, e seja como o sol que ilumina, seja a alegria dos seus corações. Amém e graças a Deus. Fica aí a mensagem do Senhor. Que Deus o abençoe e que estarei novamente aqui, se Deus assim permitir, domingo, trazendo esta palavra para o nosso coração, assim ser aguado pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.